A taxa Selic subiu de 13,25 para 14,25. O que você deve fazer com seu dinheiro e por que isso daqui pode estar colapsando a nossa economia? Presta atenção. No final desse vídeo, 3 coisas vão acontecer com você. Primeiro, você vai entender por que a taxa está subindo tanto. Gente, 14,25 é muito alto. É muito alto. Pouca gente viveu isso de forma lúcida, né? 14,25. Segundo, você vai entender se a economia vai melhorar ou se o pior ainda está por vir. Essa parte do vídeo vai te chocar, eu não tenho dúvida nenhuma. Terceiro e mais importante, o que fazer com o seu dinheiro e como proteger e multiplicar o seu patrimônio mesmo nesse cenário, que no final das contas é o que você quer saber. Vamos começar. Por que a taxa Selic está subindo? O dólar está nas alturas. Então, a nossa moeda contra o dólar, ela está se desvalorizando cada vez mais. A gente estava aqui em 2014. Antes disso, a gente estava até mais baixo. O dólar chegou a ser 1 para 1 em algum momento. Ele começou a subir quase 2, 2 e pouquinho, 4 e pouco, 5 e pouco, 6 e pouco, quase 7. Quando o dólar sobe, imagina que a gente tem gente comprando dólar ao invés de gente comprando real. Se as pessoas estão comprando dólar, muita gente está tirando dinheiro daqui. E se tira o dinheiro daqui, a gente quer atrair o dinheiro de volta. E aí a gente sobe a taxa de juros para que as pessoas olhem para o Brasil e falem: olha, tá pagando muito lá, vamos voltar para o Brasil. E aí se volta para o Brasil, compra real. E aí diminui o câmbio. Então se o dólar está nas alturas, isso daqui geralmente faz a taxa de juros subir. O dólar subiu 165% em todo esse período aqui, é muita coisa. Segundo lugar, inflação. A inflação mensal são essas barrinhas aqui. Inflação é quantos produtos ficam mais caros no Brasil. Todo mês os produtos estão ficando mais caros no Brasil. Todo mês. Só que em fevereiro, a gente teve o maior valor da inflação dos últimos 12 meses. A gente teve uma inflação de 1,31%. Sabe o que significa isso? Tudo na economia ficou mais caro, na média, em 1,31% em fevereiro. Isso daqui é o maior patamar pro mês de fevereiro em 22 anos. Em 22 anos. A gente nunca passou por isso, né? Nunca. Quase nunca passou por isso na história. Isso é muito forte. E mais chocante ainda é, essa linha verde é o CDI, que é a renda fixa, basicamente. É praticamente a Selic. E olha o que aconteceu. A inflação, que é a linha laranja, passou o CDI em fevereiro. A gente está dizendo aqui que o seu dinheiro investido, por mais que pareça que você ganhou 1% ao mês, ele não ganhou 1% ao mês. Na verdade, a inflação foi 1,31%, seu dinheiro rendeu 1%, você perdeu 0,3%. A gente teve uma queda de 0,32% em relação à inflação a CDI. Isso daqui significa que seu dinheiro investido em renda fixa perdeu valor, de uma forma geral, mas significa que ativos mais escassos, um pouco mais valiosos, mais únicos, eles tendem a ganhar valor quando isso acontece. Por exemplo, eu financiei uma casa num valor super alto. Então eu tenho um ativo que ele tende a se reajustar pela inflação, que seria essa linha aqui. Por outro lado, eu tenho uma dívida, porque eu financiei esse imóvel, abaixo do CDI. Então, quando isso acontece, o meu ativo se valoriza e a minha diferença de dívida melhora ainda mais. Toma muito cuidado, a gente está passando por um cenário desesperador, gente. E aí, quando a gente olha para as metas de inflação no Brasil, a gente tem o piso da meta, que é 1,5%, a gente tem a meta, que é 3%, e a gente tem o teto da meta, que é 4,5%. Então, no Brasil, a gente tem uma meta de inflação. A gente precisa buscar uma meta de inflação, onde a gente tem a meta central, que é 3%, com um desvio que pode ficar entre 1,5% e 4,5%. Essa é a meta no Brasil. Mas adivinha só? A gente é muito bom em bater essa meta, porque a nossa expectativa na projeção Focus para esse ano é de 5,68%. É chocante, não é? A gente não só vai bater o teto da meta, se isso acontecer, como vai bater com uma larga escala, uma larga vantagem. O problema não para por aqui. O problema é que você ainda não é inscrito no canal. Você tem noção disso, Kaique? Pelo amor de Deus! É muito tempo, são muitos anos de conteúdo para você ainda continuar aí fora dessa comunidade de primos. Para com isso. Clica no botão de se inscrever embaixo. Para você participar dos nossos canais aqui, para você participar do nosso conteúdo. Eu preciso de você, você também precisa de mim. Tamo junto. Comenta aqui embaixo se 2020 te ajudou a ser inscrito no canal. É, o que a gente tá fazendo hoje, a gente fez 2020 e quem tava com a gente se deu muito bem. Acho que quem tiver com a gente agora também vai se dar muito bem na próxima pernada. Porque no final das contas, o governo tá gastando muita grana. Tá gastando muita grana, muita grana. Tem algo chamado déficit nominal. O que é o déficit nominal? É a receita menos a despesa do governo. Isso significa que o governo, ele tem uma grana que entra e ele tem uma grana que sai. Então ele arrecada imposto, entra grana. Aí ele gasta em projetos, em logística, educação, etc. Ele gasta. Sempre gasta mais do que ele arrecada. Por isso chama déficit, porque sai dinheiro. Só que a gente está num momento de déficit muito alto. 8,9, 8,5, isso daqui é recorde. Olha a diferença dos outros anos. Aqui foi um caso atípico, porque a gente teve Covid. Mas se você for comparar com outros anos, a gente está num padrão de gasto muito acima.
É uma coisa que acontece poucas vezes na história. Só que quando você olha para o mundo, gente, o Brasil é o segundo país com o maior déficit nominal do planeta. A gente perde para quem? Para Bolívia. Isso daqui é bizarro. E o problema não é a falta de receita. Porque às vezes a gente pensa, né? Se é o que eu gasto, é o que eu arrecado, então eu devo estar arrecadando pouco. Tem famílias que estão endividadas que falam, não, é porque eu ganho pouco dinheiro. Será que é o caso do Brasil? Não é o caso do Brasil. Aqui é o quanto a gente vem arrecadando. Perceba que o Brasil fez a maior arrecadação da história em 30 anos. A gente arrecadou no passado 2,5 trilhões de reais. Olha a diferença disso para os outros anos. Cara, isso aqui foi nosso recorde histórico. Nunca arrecadamos tanto dinheiro. Isso aqui não é chocante? Então a gente está arrecadando muito dinheiro e ainda assim está com o maior déficit de todos? Significa que a gente deve estar gastando bem. E esses fatos fazem a Selic subir. Por quê? Porque você está olhando para um país, ou melhor, você está olhando para uma família. Essa família está gastando muito dinheiro. Você, que é credor dessa família, que emprestou dinheiro para ela vai te pedir mais dinheiro. Aí ela tá devendo cada vez mais. Aí você vai falar, pô, será que eu vou emprestar pra sua família? Não sei não, cara, sua família vai quebrar. As pessoas pensam assim, os governos pensam assim. Tô emprestando pro Brasil. Cara, o Brasil tá gastando muito. Eu acho que ele vai quebrar. Melhor não emprestar mais pra ele, não. Aí ele vem e fala, e se eu te pagar mais? Aí você fala, tá, aí talvez compense o risco. Isso é a Selic subir. A Selic começa então a subir o prêmio para justificar que os investidores tomem mais risco, porque o Brasil vai ter mais risco, mais déficit, mais risco, geralmente. Então olha o cenário. Dólar nas alturas, inflação nas alturas, e fora da meta, segundo maior déficit nominal do planeta, arrecadação recorde. Te dá medo? Um pouquinho de medo, pelo menos? É o que as pessoas estão sentindo. E aí surgem cenários bizarros como esse. Aqui é o ranking de juros reais no mundo. A gente tem, então, o Brasil aqui. O Brasil é o segundo maior juro real do mundo atualmente. E a gente perde para quem? Para a Rússia, que está em guerra. A gente só perde para a Rússia, que está em guerra. Por quê? Porque é normal, guerra, as pessoas ficam com medo, e aí para você investir lá, você precisa ter um prêmio maior. Então a gente é o segundo mundo, só perde para a Rússia, que está lá o pau quebrando em todo canto. Caraca, o Japão negativo, Estados Unidos 1,5, 1,65. Então quanto mais risco, geralmente, não sempre, mas geralmente, maior a taxa de juro real. Taxa de juro real é taxa de juros menos inflação, basicamente. Vamos para a segunda parte do vídeo. Vai melhorar ou o pior tá por vir? Trouxe todo esse cenário para vocês, mas agora vai melhorar ou ainda vai piorar? Aí eu quero te trazer essa reflexão. Existe uma coisa chamada relatório Focus, que é emitido aqui de tempos em tempos para dar projeção que o Brasil tem sobre a inflação, sobre o dólar, sobre a taxa de juros. Esse relatório saiu no dia 3/1, ou seja, começou o ano, janeiro, dia 3, soltaram esse relatório. Acho que o estagiário devia estar ainda meio acostumado com o ano passado, e no relatório saiu o ano 2024, mas é 2025 aqui. Mas esse relatório diz, por exemplo, que a inflação, que é o IPCA, estava com uma projeção para no final do ano estar em 4,89%. A Selic é uma projeção que fecharia o ano com 12%. Isso daqui em janeiro. Agora, no mês 3, soltaram outro relatório. E a projeção era que a inflação terminasse esse ano em 5,68%, ou seja, bem mais alto. A projeção é que a taxa Selic feche em 15% ao ano. Cara, imagina você chegar no final do ano e a taxa Selic tá 15%. Isso daqui é muito assustador. É muito assustador. Isso aqui é o que eu vivia há muitos e muitos e muitos anos. Quando a gente teve o Covid, quando a gente teve Dilma, a gente bateu, foi 14 e pouco. 14,75, cara. E o cenário lá era desesperador, impeachment, era uma coisa muito louca. A gente passou pro Covid, não bateu 15%. A gente bateu 15% há muito tempo atrás. Isso daqui é muito caótico, gente. É muito, muito caótico. IPCA que subiu a projeção e Selic também subiu a projeção. O mercado, então, está prevendo uma piora. A boa notícia é, o mercado geralmente está errado, mas o mercado atualmente está prevendo uma piora. Isso daqui vai refletir no seu bolso. Não tem dúvidas que vai refletir no seu bolso, porque já está refletindo. Então a gente tem a inflação invisível, faz os alimentos subirem apesar do seu dinheiro não estar valorizando tanto. A gente tem o preço do ovo, que subiu 15% em apenas um mês. Preços de energia elétrica subiram 16% em fevereiro, em um único mês. Brasileiros apelam para carcaça de frango e espinha de porco para driblar a inflação. A gente inventa. Gente, isso daqui tá desesperador. A gente tá num cenário, assim, realmente assustador. É muito louco o que tá acontecendo, sabe? O que tá acontecendo? Sempre foi difícil não ter dinheiro no Brasil, mas, assim, tá ficando cada vez mais difícil. Aí você começa a ter uma camada social de muita pobreza que tem mais dificuldade ainda, e isso daqui piora para o país. Por isso que você vê um monte de gente tirando dinheiro do Brasil, gente querendo mudar do Brasil, porque tá desesperador o negócio. Porém, existe uma luz no fim do túnel.
que é o que eu quero mostrar para vocês. A Dália Capital, que é uma gestora de recursos bem grande, ela trouxe um gráfico importante na última carta dela. Então a taxa cinza é a Selic, que é a taxa de juros, e a taxa amarela é a taxa para os próximos 5 anos, a taxa de juros futura para os próximos 5 anos. Geralmente, quando a taxa futura de 5 anos ela cai abaixo da Selic, isso é que significa que a gente começa uma queda da Selic. Então, se eu for pegar aqui alguns momentos, aqui é a amarela. Tá vendo que aqui cruzou para baixo? Geralmente, isso daqui indica o seguinte: se a taxa futura está indicando uma queda, a taxa presente, ela tende a acompanhar depois, mas não tão rápido. Aqui, a gente teve a mesma coisa acontecendo. Demorou um pouco, mas ela realmente caiu. Aqui, a gente teve a mesma coisa acontecendo. Caiu. Aqui, a gente teve a mesma coisa acontecendo. Aí caiu. E aqui, isso ainda não aconteceu. Porém, se a taxa de juros continuar subindo e ela cair um pouquinho, a gente está quase chegando num cruzamento de taxa, o que poderia indicar, talvez, um início de uma queda. A gente acompanha aqui os mercados futuros, isso ainda não aconteceu, mas está muito próximo de acontecer. Antes estava distante, agora está muito próximo. Então, geralmente são em cenários assim que a gente encontra as melhores oportunidades do mercado financeiro. As pessoas estão desesperadas, tem sangue nas ruas, tá todo mundo com medo, o pessoal está desesperado, não quer tomar risco. E geralmente é aí que a gente encontra as melhores oportunidades. O que a história nos mostra é que a gente tem que ser medroso quando os outros são gananciosos e a gente precisa ser ganancioso quando os outros são medrosos. Porque a gente está num cenário agora de desespero. Temos que reconhecer isso. Só que algum tempo atrás não era cenário de desespero. Tava todo mundo animadaço. Você lembra disso? Todo mundo achava que era expert em ação, todo mundo achava que era expert em tudo e ficava tirando onda. E eu sei porque como eu produzo conteúdo, eu vejo as pessoas que nunca investiram na vida, que tem lá R$1.000 investindo, achando que são expert, vindo comentar nos meus vídeos que estou investindo R$1 bilhão e falando, você não sabe o que está fazendo. Cara, é como as pessoas fizeram com pessoas muito maiores do que eu ao longo da história e geralmente no tempo a gente vê a consistência geralmente prevalecendo. Agora as pessoas estão com medo e é onde a gente, com um pouco mais de disciplina, toma boas decisões. Só que quando a gente fala sobre isso, tem gente que já vem tomando decisões diferentes. Aqui são os gringos, por exemplo. Essa linha é o zero, aqui é o tempo e aqui é o fluxo. Então, se a gente for olhar aqui no começo do ano, a gente tinha um fluxo onde os investidores estavam vendendo bolsa, então eles estavam tirando dinheiro da bolsa. O que a gente vê aqui? A gente vê eles comprando bolsa. Então, o que vem acontecendo é um dinheiro um pouco mais inteligente, não ou mais, mas um pouco mais inteligente, começa a trazer um fluxo positivo para nossa bolsa num cenário desesperador de Brasil. Não é louco isso? Tá todo mundo com medo, tá tudo indo pro saco, mas aí começa a vir uma grana pra cá? Cara, por que isso tá acontecendo? Tem gente vendo coisa que a maioria não está. E a gente vem pro terceiro ponto do vídeo então, que é como se posicionar para proteger e multiplicar o seu patrimônio. Vamos começar em renda fixa. Existe um título de investimento no Tesouro chamado NTN-B, que talvez vocês conheçam como o Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA, ele paga inflação mais uma taxa. E aqui a gente tem uma NTN-B com vencimento em 2035. O que significa isso? IPCA mais uma taxa com vencimento em 2035. Quando estava em 2017, a gente chegou na máxima dela, que 16 para 17, a gente chegou na máxima dela, ó. Então aqui em 16 para 17, a gente chegou na máxima dele, ó, quase que pagando inflação mais 8%. Máxima. Aqui é o pau quebrando lá com Dilma. A gente teve a taxa caindo, inclusive quem investiu aqui, cara, ganhou assim, multiplicou várias vezes seu capital, várias vezes, porque essa taxa caindo te faz ganhar muito dinheiro. Só que agora, nesse cenário tão caótico, a gente está chegando de novo na mesma taxa. Então a gente chegou nas máximas de 2015 para 2016, só que o que acontece depois disso? A gente tem um ganho muito forte, muito forte. Então, se a gente pegar aqui 2016 para 2020, a gente teve rendimentos muito astronômicos em quem investiu, tanto em títulos ligados à inflação, quanto em títulos pré-fixados. E, geralmente, o que mais deu dinheiro naquela época foram os títulos pré-fixados. Essas rentabilidades foram impressionantes para quem pegou um momento de crise e pré-fixou, onde ninguém mais estava fazendo isso, com medo de uma piora de taxa. Uma coisa que você poderia fazer hoje para diversificar um pouco seu capital, e aí seguindo um pouco de algumas recomendações dos analistas da Finclass, é que você poderia comprar um ETF, por exemplo, chamado Fixa 11. Nele, você tem 82% de Tesouro Selic, mas você tem 18% de Tesouro pré-fixado. Então é um ETF que, se de fato o mercado passar pelo mesmo movimento, isso aqui pode te dar muito dinheiro. Um outro ETF interessante que você pode investir uma parcela pequena da sua carteira é o ID
KA11, onde você tem uma cesta de ativos pré-fixados, LTN. LTN seria o Tesouro Pré-Fixado do governo. NTN seria basicamente as notas do Tesouro Nacional, que seriam títulos geralmente ligados à inflação ou ligados a títulos que pagam um cupom semestral. Então você teria uma série de ativos que se beneficiam dessa queda que eu mostrei anteriormente. Você também pode comprar isso aqui no seu home broker. Quando a gente fala de fundos imobiliários, a gente tem que olhar para o preço sobre valor patrimonial. O preço sobre valor patrimonial é o seguinte: se tem algo que vale 1 bi e você pode comprar ele por 700 milhões, você então está comprando algo por 0,7 vezes o valor patrimonial dele. Isso daqui é um desconto. Concorda? E quando a gente tem cenários de crise como esse, a gente tem um preço valor patrimonial abaixo de 1. E olha os fundos imobiliários. A gente tem descontos gigantescos. Fundos de shopping, por exemplo, com desconto gigante, 0,76. Escritórios com desconto gigantesco também. Então aqui a gente tem descontos muito atrativos para a gente poder entrar no mercado imobiliário. Você está comprando imóvel de 100 por 81, imóvel de 100 por 63. Cara, o imóvel em si já poderia valorizar ao longo do tempo. Agora, você comprar com desconto desse é um efeito muito potencializador, em especial aqui. E tem muitos fundos imobiliários interessantes nessa região. Eu mesmo comprei 1 milhão recentemente, publicamente, que vocês viram, de XP Malls, que é um fundo de shoppings. E para mim é um fundo bem interessante, que é uma recomendação do nosso analista de fundo imobiliário, por exemplo. Só que aqui a gente tem fundos imobiliários de fundos imobiliários, são os FOFs, né? Fund of Funds. E aqui tem um detalhe que faz toda a diferença. A diferença dos Fund of Funds é o beta. O beta é o seguinte, significa que esse fundo imobiliário ele é mais sensível às oscilações do mercado. Então, se o mercado sobe, ele sobe mais. Se o mercado cai, ele cai mais. Então, eu tracei aqui alguns gráficos rapidinho para vocês, que é o seguinte: se o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários em azul, ele cai 0,3, cara, o FOF ele vai cair, na média, 0,5. Aqui, em abril, por exemplo, o IFIX subiu 3,6, eles subiram 5,8. Subiu 4,2, os FOFs subiram 8,3. Caiu mais. Subiu mais. E assim por diante. Isso daqui continua acontecendo. Por que eu estou te mostrando isso? Porque se o fundo imobiliário começar a subir, significa que um FOF ele deve subir mais do que os fundos imobiliários. Então você tem um efeito potencializador. Quando a gente fala de ações, vamos olhar para o histórico de PL do Ibovespa. Lembrando que o histórico de PL é o seguinte: se uma ação vale R$10 e ela paga R$2 de lucro, por exemplo, ela tem um PL de 10 sobre 2 que dá 5. Se ela sobe de preço para 20 sobre 2 vai dar 10. Então, quanto menor o PL, melhor. Porque significa que em 5 anos você recebe o que você pagou através do lucro. Então, quando a gente olha para o histórico de PL da Bolsa, a gente olha para esse gráfico, por exemplo. Esse gráfico é o histórico de PL da nossa Bolsa, das ações. A gente tem uma queda de 40% aqui, queda de 50% aqui, queda de 20% aqui. Isso daqui é lá para 2002, 2003, 2008 para 2009 e aqui 2016 mais ou menos. Depois dessa queda, 730% de alta. Depois dessa queda, 80% de alta. Depois dessa queda, 150% de alta. Mas e agora? Agora a gente está aqui, ó. Uma queda de 25%, só que uma queda daqui. Não é uma queda daqui de cima, ou daqui de cima, ou daqui de cima. Então aqui já é uma queda muito grande das máximas que a gente já bateu. Então, na verdade, não é 25% de queda, é muito mais. Mas dessa média, eu tenho 25% de queda. Então o que vai acontecer daqui para frente? Não sabemos. Mas esse é um momento que talvez exista um prêmio em ser um pouco mais agressivo e corajoso do que os outros que estão sendo medrosos. E aí eu mostro para vocês um gráfico que talvez é um dos gráficos mais chocantes que você vai ver nesse vídeo, que é esse daqui. EBITDA é o lucro operacional da empresa. A linha laranja é o lucro operacional das empresas da nossa bolsa. E a linha azul aqui, é meio azul escura, é basicamente o índice Bovespa. Então veja que o lucro das empresas anda muito parecido com o índice Bovespa. De repente, em 2021, as empresas viraram mais lucrativas, mas o Bovespa não acompanhou. Então a gente abriu um gap gigante. Será que esse gap vai fechar? Não sei. Mas ele abriu esse gap que desde 2006 ele nunca tinha aberto. Então a gente nunca teve uma janela tão grande quanto a gente tem hoje. Quando a gente fala de ativos internacionais, então, aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque a gente tem uma projeção dos gastos em defesa da União Europeia, que está aqui em 50 bilhões de euros, uma projeção de crescer drasticamente nos próximos anos. Aí a Rússia falou que esse aumento de gastos da União Europeia com defesa pode provocar muito mais guerra na Europa. E guerra é ruim. E às vezes, no meio de tudo isso que eu estou te mostrando, né, e antes de eu continuar o vídeo, às vezes você pensa, Thiago, eu não tenho tempo para estudar a fundo
tudo que você está mostrando, como que eu acompanho tudo isso, como que eu monitoro meu portfólio de investimentos. E calma, tem uma solução aqui do Grupo Primo que pode te ajudar e, cara, super baratinho perto do que isso daqui vai causar de impacto na sua vida, tá? A Finclass é a maior plataforma de educação financeira do Brasil. Talvez seja do mundo, mas se não for a maior, é uma das maiores do planeta. É uma plataforma, aplicativo, você pode acessar pelo seu celular, você pode acessar pelo seu computador. E a gente tem um aniversário da Finclass que vai acontecer agora em abril. Então, só durante 24 horas, você vai poder acessar a Finclass por R$ 39,95 por mês no plano anual. Isso aqui é ridiculamente barato. Então você vai acessar todos os relatórios dos nossos analistas que acompanham tudo isso que eu estou mostrando para vocês todos os dias, mandam notificação push, e-mail se precisar. Tem mais de 70 cursos gravados no nível cinematográfico, Netflix, tem uma série de bonificações que só vão ser dadas no dia do aniversário. Além disso, você tem uma comunidade, então todos os investidores aqui na Finclass estão numa comunidade, ficam interagindo e se ajudando o tempo todo. Você vai poder tirar sua dúvida com analistas e com membros da comunidade. E você também tem carteiras recomendadas que você pode seguir. E para você se inscrever na Finclass para receber esse acesso especial, ou você clica aqui na tela em algum lugar, ou você clica no link aqui da descrição do vídeo, coloca nome e e-mail para você ser avisado no dia exato que essa promoção só vai durar 24 horas. E esse gráfico é um dos gráficos mais chocantes que eu já vi na minha vida. Provavelmente você não viu. Ele fala do Trade Policy Uncertainty Index. Ele significa que seria basicamente uma métrica de incerteza política que pode gerar guerras, que pode gerar conflitos, que pode gerar problemas políticos. E quanto mais alto, mais desesperador. Ou seja, quanto mais alto, maior a incerteza. A economia geralmente não gosta de incerteza. A economia gosta de estabilidade, gosta de certeza, gosta de segurança. Quando a gente tem incerteza, as pessoas começam a ficar com medo. E o medo gera efeitos muito adversos na economia. Então imagina que isso daqui é desde 1960. E a gente tem, aqui nessas linhas cinzas, geralmente são as grandes crises. Então veja que nas grandes crises, a gente tem aumento de incerteza. Olha o gráfico aqui como sobe, sobe, sobe. Geralmente a gente tem um gráfico que sobe durante as crises, mas, gente, desde 1960, a linha nesse nível, nesse patamar. Hoje, a gente está aqui, ó. Vocês têm noção disso? Isso é extremamente assustador. A gente está num dos momentos de maior incerteza da nossa história. A gente passou por guerras, a gente passou por muitas coisas aqui, mas esse é um dos maiores momentos de incerteza da história. A máxima histórica de desconfiança. E o que pode surgir como oportunidade nesses momentos? Primeiro que você precisa se proteger, né? Quando a gente puxa historicamente o que aconteceu durante as últimas crises com o ouro, com treasuries. Treasuries são títulos do Tesouro norte-americano. E com S&P, que é a Bolsa de Valores americana, a gente vê que em determinada crise aqui no subprime, naquela crise de 2008 famosa, a bolsa caiu 54%, o ouro subiu 26%. Aqui em 2010, a bolsa caiu 15%, o ouro subiu. Aqui em 2015, a bolsa caiu 12%, o ouro subiu. Aqui, S&P caiu 19%, o ouro subiu, ouro subiu, ouro subiu. Então toda crise gera geralmente pessoas correndo para ativos como o ouro, que agem como uma reserva de valor. Então o ouro ele é uma boa resposta para isso. E aí, o que eu finalizo o vídeo aqui dizendo? Vocês talvez estejam pensando, o que eu faço? O que eu faço agora? Fora assinar a Finclass, que acho que vai te ajudar muito, tá? De verdade, porque a gente vai te acompanhar, te pegar pela mão durante vários anos, vários clientes satisfeitos há muito tempo, mais de 150 mil assinantes, etc. É a nossa comunidade aqui do Grupo Primo. Eu acho que você deveria ter uma mentalidade de realmente pensar racionalmente e não emocionalmente nesse momento. Porque a emoção geralmente te faz cometer uma série de burradas. É tipo aquela pessoa que sabe que não tem nenhum problema ela subir num palco para falar, mas a emoção não deixa ela fazer isso. Ela sabe que deveria fazer alguma coisa, tomar uma atitude de coragem, mas ela não consegue, porque ela tá com medo, tá sendo guiada pelas emoções. Esse é o momento para você tomar uma decisão baseada em dados. É uma decisão que você tem que tomar pensando em, anteriormente, quem ganhou dinheiro e quem perdeu. Geralmente quem ganhou dinheiro foi quem fez duas coisas. Quem correu para ativos desvalorizados, subvalorizados. Geralmente é isso. E aquelas pessoas que não ouviram a opinião alheia do público emocionado. Então esse é o momento para você fazer o oposto das pessoas. Esse é o momento para você sair dessa maré. Esse é um momento para você ter mais coragem do que os outros, mas ao mesmo tempo diversificar a sua carteira em ativos que passem pelo efeito Linde. O efeito Linde é o efeito onde algo que acontece por muito tempo tende a continuar acontecendo por mais tempo. Por exemplo, eu uso tênis. A gente usa tênis há muito tempo, então tênis deve continuar sendo usado por muito mais tempo. Eu tenho um livro do Meu Milhão, ele é lido
desde 2018. Ele é muito bem lido, mas a Bíblia é lida há muito mais tempo, então ela tende a ser lida por muito mais tempo. Então, quando você pensa em efeito Linde, quais são os ativos que se provaram no tempo? Esse não é o momento de inventar moda. Esse é o momento de você ir para ativos que se provaram no tempo, em especial durante grandes crises. E aí, obviamente, eu te acompanho aqui nos vídeos que eu faço, eu invisto publicamente meu dinheiro, diferente da maioria das pessoas, eu tomo risco, com a minha pele em risco e te mostro tudo que eu faço. Me acompanha aqui todas as semanas, eu tô junto com você, esse é meu compromisso, foi durante o Covid, foi durante todas as crises que a gente passou, eu dou minha cara a tapa o tempo todo, mas ao mesmo tempo, eu ando praticamente de mão dada com vocês todos os dias aqui no canal. Espero vocês no próximo vídeo e me conta o que vocês acharam desse. Grande abraço, tchau.